E aí, pessoal? A gente vai começar a live aí. Esperar o pessoal chegar. Aguardando aí o pessoal chegar. Glória a Jesus. Maria das Vitórias Santos. A paz do Senhor, irmã. Carla Campos. A paz do Senhor. Carla Campos é uma mulher de oração. Daqui a pouco a irmã Maria Helena está chegando aí. Glória ao Senhor. Bom, irmãos, hoje estava conversando com a irmã Maria Helena e resolvemos fazer uma live ao vivo com um tema aí sobre oração, sabe? Depois da gente ter passado a tarde conversando aí sobre um tema que já tem sido deixado de lado, sabe, nas igrejas. Até a irmã Carla Campos aí tá sabendo aí que é o tema a doutrina do inferno, sabe? Então, o que tem acontecido é que as pessoas já não têm mais o temor de Deus, né? Não oram mais, não são ensinadas a respeito da oração. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre a oração, baseando essa palavra no Salmo 121. Amém? Irmãos que puderem estar com as suas Bíblias aí em mãos, pegue sua Bíblia. Vamos estudar na palavra do Senhor, o Salmo 121. Vamos esperar mais um tempo aí, o pessoal vem chegando. Irmãos, vão pegando suas Bíblias aí. Olha, a irmã Maria das Vitórias Santos disse: eu preciso muito aprender sobre oração. Eu tenho ficado um pouco falha nesse sentido. Pois é, irmã. A questão da oração é que o ser humano, ele tem uma dificuldade de se aproximar de Deus em oração. E no tempo que nós estamos vivendo, irmão, é tanta coisa, né, que nos sufoca, que nos rodeia e nos afasta, sabe? Nos afasta dessa comunhão com Deus. E a oração, ela é uma engrenagem, sabe? E ela tem que estar em constante funcionamento para poder a gente manter esse contato com Deus. Porque se a gente para de orar, no momento que a gente para de orar, a gente tem que começar tudo de novo, sabe? Então, eu quero falar um pouco sobre isso e eu peço a ajuda dos irmãos aí para a gente estar falando um pouco mais e os irmãos poder contar aí, quem sabe, as suas experiências, fazer perguntas. A gente vai estar entrando nesse assunto aí. Com a ajuda do Espírito Santo, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí que é tão negligenciado, sabe, hoje em dia, e muitas das vezes a gente não consegue orar mesmo, sabe? Glória ao Senhor. Bom, eu quero entrar então, eu vou ler a palavra do Senhor. Eu vou fazer um estudo sobre o material Dake aqui, eu vou usar o material Dake, a Bíblia Dake, Bíblia de Estudo Dake, a qual a gente tem aprendido aí com o pastor Moabel, né, que é o melhor material de ensino, é o material Dake. Aí chega agora a irmã Maria Helena, seja bem-vinda na live, irmã. E a irmã, já que não ouviu ali, irmã, eu vou basear esse estudo no Salmo 121, viu? Corre lá, pega a Bíblia, irmão Tony Teixeira, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. Corre lá, pega a sua Bíblia.
Vamos estudar um pouco sobre oração. A irmã Maria pergunta ali qual a posição adequada para orar. Tem um hino que diz, irmã, de joelho é melhor, né? De joelho é melhor, mas a questão é se tu tá com o coração, né, voltado a Deus mesmo. Se não é só da boca para fora, né? Tu realmente tá rasgando o teu coração na presença do Senhor. Porque Deus sabe o intuito do teu coração. Então, não importa se é deitado, se é de pé, se é de joelho, o importante é orar, irmão. Amém? Bom, irmãos, então eu vou ler aqui o Salmo 21 e quero basear esse estudo aqui no material de estudo DEIC. Diz assim o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me verá o socorro? No versículo 2 ele diz assim: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, o salmista aqui tem por título aqui o Cântico dos Degraus, né? O salmista aqui, ele passando por uma grande angústia, né? Ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Como se alguém buscasse algo além, né? Porque na volta dele ele não encontraria socorro, ele não encontraria o escape. Então ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele se lembra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. O pastor Deik diz assim, ó: nessa época, o tabernáculo de Deus ficava sobre os montes de Jerusalém. E aí ele fala assim, traz um relato sobre o Salmo 121. 10 bênçãos de Deus no Salmo 121. Magrinho chegou aí. Seja bem-vindo, irmão Magrinho. Deus abençoe. Então, o pastor Deik começa a falar ali, no versículo 1, ele fala assim: a primeira bênção daquele que ora a Deus, que reconhece que Deus é o escape, o socorro em tempo de angústia. Essa é a primeira bênção do Salmo 121. Se tu for analisar versículo por versículo, irmão, as maravilhas que tem nesse salmo, tu for reconhecer que sem Jesus nada tu pode fazer, sem Deus nada tu pode fazer. O salmista, ele era rodeado, né, de homens, rodeado de pessoas influentes, em meio ao templo, em meio a uma sociedade que era regrada, né, na lei mosaica, judaica, e eles não podiam suprir a necessidade do salmista. Então ele olha para os montes, e quando ele olha para os montes, eu creio, assim, no meu entendimento, que ele começa a olhar para a criação de Deus, e ele lembra de um Deus poderoso, um Deus que pode suprir a nossa necessidade, que pode nos dar o escape, sabe? E aí ele começa a entender que o Senhor é um socorro em tempo de angústia. A palavra de Deus diz também que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Nosso escudo, nosso broquel.
a nossa rocha inabalável, né? Esse é o nosso Senhor. Viviane, Salvador, Bahia. A paz do Senhor, irmã. Seja bem-vinda. Aqui está todos do grupo da amizade. Fabiano da Silva. Esse Fabiano da Silva aqui é um irmão que mora aqui perto da minha casa. Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Segunda bênção encontrada no Salmo 121. A criação do céu e da terra. Irmãos, muitas pessoas não dão valor para a criação do Senhor. Todos os dias a gente sai da nossa casa, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a igreja, a gente vai para a casa dos parentes, e muitas das vezes a gente nem olha para o céu, a gente nem olha para a natureza, e não dá valor para a criação. Deus se encontra em todas as coisas criadas pelas suas mãos. E aqui o salmista começa a chegar próximo a Deus, lembrar que o Senhor era o seu socorro, quando ele olha para a criação. Se nós conseguíssemos entender o poderio disso, irmão, o poderio que é a criação de Deus, a maravilha que é, a gente vê aí nas lives do pastor Moabel, ele falando assim, um maravilhoso mundo de nosso Deus. Isso é uma pessoa que reconhece a criação de Deus, o poder de Deus na criação. Todos nós aqui estamos aprendendo muito com o pastor Moabel, porque ele é um homem muito sensato no que está falando, e como ele diz, quando ele fala, ele já não volta mais, né? Porque o nosso falar tem que ser sim, sim, e não, não. Então, quando eu vejo assim, o pastor Moabel, para mim, é um exemplo, porque quando ele fala a respeito da palavra de Deus, ele fala com propriedade. Ele se prepara para falar, né? Então, hoje, falando sobre a criação de Deus, todos nós temos que reconhecer o poderio de Deus na criação, porque é uma bênção para mim e para você. O salmista reconheceu isso. Ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu entendo que quando ele olha para a criação de Deus, o céu e a terra, ele diz, não, mas o que é o meu problema perto disso? Se Deus fez o céu e a terra, ele não pode me dar o escape, ele não pode me dar uma força, ele não pode me tirar dessa angústia, desse problema que eu estou passando. Se a gente reconhece Deus nisso, irmãos, a nossa dificuldade, a nossa luta não é nada. Amém? Terceira bênção encontrada no Salmo 121. Firmeza em meio aos problemas. No versículo 3 diz assim, ó, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochilará. O Senhor nos dá firmeza em meio aos problemas. Essa é a terceira bênção encontrada no Salmo 121. O Senhor vai nos suster. O Senhor nos dá força para passar pela dificuldade. No começo ali, eu li no chat ali, que a irmã disse que está com dificuldade de orar, que precisa aprender a orar, que precisa se colocar mais, sabe? O Senhor nos dá firmeza para superar essa dificuldade, irmãos. Nós todos temos aprendido com a palavra do Senhor que longe de Jesus ninguém pode viver, irmão. Depois de conhecer Jesus, a gente não consegue viver mais longe dele. Eu conheço pessoas aí que estavam comigo aí servindo a Deus e hoje
Elas não têm mais força para orar, não têm mais força para buscar a palavra de Deus, para estudar, não tem mais força. Porque deixaram, irmão, a presença do Senhor, abandonaram a presença do Senhor. Não acreditam mais, não tem mais fé. Eu não sei que momento da vida deles eles esqueceram de um Deus criador, de um Deus poderoso, de um Deus que pode suprir a nossa necessidade, que pode nos dar o escape. Então, a terceira bênção do Salmo 121 é a firmeza em meio aos problemas. Eu sempre lembro de uma passagem, irmãos, que quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, chegaram alguns discípulos, sabe, até ele, e disseram assim: mestre, muitos estão debandando, estão indo embora. E Jesus olhou para alguns que estavam ali e perguntou: e vocês, por que vocês não foram com eles? E aí Pedro, por uma revelação do Espírito Santo, disse: mas para onde iremos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ali o Senhor deu força para Pedro. O Senhor ali firmou os passos de Pedro. E é assim que a gente tem que ser, irmão. Para onde que nós vamos ir se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Devemos ficar firmes em meio às angústias. Contar para Jesus em oração: ó, Senhor, estou com muita dificuldade nessa parte da minha vida. Estou sofrendo de uma enfermidade. Ou gostaria, Senhor, eu estou orando aqui pedindo, Senhor, que o Senhor liberte um membro da minha família. Me ajuda, Senhor. Contar para Ele. Assim como o salmista aqui chegou e desabafou com Deus, contando para Deus a sua dificuldade. E aí ele começa a reconhecer esse Deus poderoso. Amém, irmãos? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. A irmã Maria Helena está compartilhando lá no Face. Obrigado, irmã Maria Helena. A irmã Maria Helena é uma irmã muito querida, viu? Ela tem me ajudado muito e eu glorifico a Deus pela vida da irmã e de todos do grupo da amizade, viu? Vocês têm sido um sal no meu ministério, viu? Um sal no meu ministério. Uma luz, sabe? Pra gente continuar aí servindo a Deus. Quarta bênção encontrada no Salmo 121. Sua proteção dia e noite. Glória, Senhor. Sua proteção dia e noite, eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor é quem te guarda, igreja. O Senhor guarda os seus, o Senhor tem carinho pelos seus, o Senhor tem misericórdia pela sua igreja. Conversava com a irmã Maria Helena hoje a respeito de um amor tão grande de Deus, a misericórdia tão grande de Deus, que diz assim, que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Né? O Senhor tem guardado a sua igreja. Ele tem tido misericórdia de nós, irmãos. Quinta bênção encontrada no Salmo 121. Sua vigilância constante contra os inimigos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor acampa um anjo à nossa volta e nos livra de todo mal. O mundo espiritual é real, igreja. Tem pessoas que não acreditam, dentro da igreja não acreditam no poder sobrenatural de Deus, que Deus pode acampar um anjo do nosso lado, nos livrar, que se não fosse o poderio de Deus para nos proteger, nós já teríamos sido fulminados nessa terra.
A irmã Maria aqui, ó. Isso mesmo, irmão. As igrejas estão cheias de crentes e muitos vazios de Deus. Porque nós não somos ensinados a ser servos de Deus nos templos. Nós somos ensinados a ser membros de denominações. Sabe? Nós não somos ensinados a ser a igreja sem o templo. Porque se tu não tiver num templo hoje, eles não querem saber se tu é um homem de oração, se tu é uma mulher de oração, se tu está em consagração, se tu está buscando a santidade, se tu está estudando a palavra, se tu está fazendo boas obras. Não querem saber disso. Eles querem saber se tu é um bom crente de igreja, um bom servo da denominação. Esse é o problema. E a irmã está corretíssima. O teu comentário falando aí a respeito de que a igreja está cheia de crente, mas os crentes que estão lá não estão cheios de Deus, é verdade. Eu, assim como o pastor Moabel, não aconselho que ninguém saia da sua denominação. Jamais eu vou dizer para as pessoas saiam da sua denominação. Não, em nenhum momento. Só eu acredito o seguinte, que não adianta a gente estar dentro da denominação e não estar buscando a Deus na sua palavra, em oração, servindo a Deus com as boas obras, né? Amando o próximo. Nada disso adianta. Muitas das pessoas não têm esse discernimento, sabe? De que nós podemos ser servos de Deus, não somente dentro de denominação, mas fora também. Porque o que vale mesmo é o nosso dia a dia, não quarta-feira, sábado e domingo lá dentro da denominação. Sexta bênção encontrada no Salmo 121. Proteção contra insolação. Ele fala, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Proteção contra a lua. Sétima bênção. Assim como era no deserto, né, irmãos? Que o Senhor enviava, né, uma coluna de fogo à frente do seu povo, e de dia tinha a sombra, né? Uma nuvem pairava sobre o povo dele. Oitava bênção encontrada no Salmo 121. Guardar de todo mal. Todo mal, irmão. Se nós pudéssemos, irmãos, contemplar quantos livramentos o Senhor nos dá no dia a dia, irmãos. Eu trabalho na área petroquímica aqui no Polo. Trabalho na Braskem, aqui no Rio Grande do Sul. E todo o trabalho ali é crítico. Tanto por exposição química, como também risco de explosão. Também eu trabalho com hidrojato, né? É bastante perigoso, de corte. Então tem tantos livramentos que passam no dia a dia que a gente nem vê. A gente nem vê, irmão. Mas o Senhor nos guarda de todo mal. Tem pessoas que trabalham dirigindo e elas estão se cuidando na direção, mas quando vem uma pessoa de um lado contrário e o Senhor está guardando de todo mal no acidente. Então tem tantas coisas para nós agradecer a Deus, irmão. Esse Deus é tão maravilhoso. E nós temos tantas coisas assim que deveríamos dizer assim, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pelos livramentos.
irmão Fabiano dizendo, meus irmãos, temos que ser crentes também na rua, não só no templo. Verdadeiro irmão. Quem te ajuda a levantar quando você cai, verdadeiro irmão, é este mesmo. Jesus falou a respeito disso lá na parábola do bom samaritano. Veio o sacerdote, veio o levita, viu o viajante atirado no chão, passaram de lado, tô com pressa, né? Deixaram ali caído. E aí veio o samaritano, cuidou das suas feridas, colocou na hospedagem, pagou, né? Deixou um dinheiro a mais ainda. E aquele homem ali era tido como uma pessoa que não era de Deus. Que havia uma rincha entre o povo judeu e o povo samaritano. E aí Jesus perguntou, né? Quem é o servo de Deus nessa história? Quem fez a boa ação nessa história? Quem é o bom samaritano nessa história? Então não adianta ser sacerdote, não adianta ser levita. Ele está dizendo assim, não adianta eu ser pastor, não adianta ser evangelista, presbítero, diácono, não adianta eu cantar no coral, não adianta eu ser líder de jovens, não adianta. Se eu não ajudar o próximo, nada disso importa. Glória, Senhor. Nona bênção encontrada no Salmo 121. Guardar a alma. O bem mais precioso do ser humano é a alma. E o Senhor promete guardar a nossa alma. Ele diz no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Tem tantas pessoas que não se importam mais com isso, né, irmão? Tem tantas pessoas que fazem como dá na telha, como acha que deve ser feito, e não olham, não atentam para a palavra do Senhor. Na verdade, eles não têm misericórdia deles mesmos. E o Senhor diz que Ele guardará a nossa alma. Eu tenho pensado muito nisso, irmão, sabe? Na minha salvação. Porque a Bíblia diz, o que adianta eu ganhar o mundo todo se eu perder a minha alma? Então, primeiro eu tenho que estar bem com Deus. Eu tenho que estar bem com o Senhor. Jesus disse para Pedro também, Pedro, tu quando te converteres, ajude os teus irmãos. Tu quando te converteres, ajude os teus irmãos. Isso é forte, né, irmão? Aí tu me pergunta, mas Pedro não era convertido, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele acordava com Jesus, ele ia para oração com Jesus, ele, pelo poder que era investido a ele, no nome de Jesus, as pessoas eram curadas, né? E Jesus olha para ele, olha, Pedro, tu quando te converteres, Pedro, ajude os teus irmãos, confirme os teus irmãos. E aí Pedro diz assim, Senhor, mas por ti eu iria até a morte, Senhor. Eu iria preso. E aí Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a me converter. E aí a certeza na minha vida e na tua vida que o Senhor guardará a nossa alma de todo mal. 10ª bênção encontrada no Salmo 121. Guardar nas viagens para sempre. No versículo 8 diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aqui eu quero abrir um parênteses, que além das viagens, o Senhor promete nos guardar.
A entrada se refere a este mundo no nascimento e a saída deste mundo na morte. Amém? O Senhor promete nos guardar a nossa entrada e a nossa saída. O pastor Dake, ele tem uma facilidade, sabe, de separar os assuntos. Que ele fala assim, 10 bênçãos, né, sobre esse assunto, versículo por versículo, ele vai explicando, ele vai nos dando um ensinamento bem explicativo, sabe? E ele não nos deixa dúvida concernente à palavra de Deus. Assim como o pastor Moabel tem nos ensinado, sabe? Tem nos explicado com tanta sabedoria, tanta mansidão. Converso com alguns irmãos do grupo aí em particular, e eles me dizem, irmão, depois que eu comecei a estudar a palavra do Senhor com o pastor Moabel, as minhas dúvidas, sabe, os temores que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, que não me ensinavam, eu tinha pavores sobre alguns assuntos, principalmente ali em Apocalipse, sabe? As pessoas têm um pavor daquele livro. E Deus tem dado, através do pastor Moabel, sabe, uma paz para essas pessoas. E eu sou uma delas, sabe? Porque eu perguntava para os meus pastores, eu perguntava para alguns irmãos, você que estão há mais tempo na igreja, vocês que estão mais tempo aí no caminho, me explica essa situação, me explica isso. Aí eles diziam, irmão, tem coisa que é mistério. Porque geralmente na igreja, quando as pessoas não sabem, eles espiritualizam, sabe? Não, é mistério. Ou eles dizem assim, né, que é revelação, tu tem que pedir para revelação para Deus, sabe? Mas não, tá tudo na palavra, irmão. A palavra já está revelada. O que a irmã Carla nunca tinha visto? Explica aí, irmã Carla. Nunca tinha visto por esse ângulo. A Viviane falando, aonde está esse versículo? Qual versículo, irmão? Isso mesmo, irmão. A grandiosidade de Deus já é um motivo para nós estar orando. É isso aí mesmo. Deus está em toda a criação, irmão, sabe? No ar que nós respiramos. Se não fosse Deus, eu não tinha força para estar aqui agora falando sobre a palavra de Deus, irmão. Então, isso aqui já é um motivo de orar, sabe? Eu, antes de vir aqui para a live, que dobramos os meus joelhos, eu e a minha esposa, e a gente foi orar, eu fui agradecer a Deus essa oportunidade, irmão. Sabe? Porque outrora eu não sabia nem o que era a palavra de Deus, eu não sabia nem o que era Deus, irmão. Sabe? E que é motivo maior para nós glorificar e adorar o Senhor e orar a Deus, agradecendo. Obrigado, Jesus, por ter sido iluminado pela tua palavra. Glória a Deus, irmã. Irmã Carla. Entendi, irmã Maria Helena. Analisa comigo, então, o versículo 8 ali, ele diz assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. E aí o pastor Dake que enfatiza, né, a respeito de guardar nós, né? Por exemplo, se eu chego na cidade, o Senhor me guarda. Quando eu vou sair, o Senhor me guarda. Quando eu entro no colégio, o Senhor me guarda. Quando eu vou sair, Ele me guarda.
Quando eu entro na fábrica, o Senhor me guarda. Quando eu vou sair, Ele me guarda. Mas quando tu entra neste mundo, o Senhor está te guardando. Ele tem zelo da sua criação. E quando tu for sair deste mundo, o Senhor te guarda também. Porque você reconhece Ele em seus caminhos. Então o Senhor tem compromisso contigo. Jamais o Senhor vai querer ver um servo dele, uma serva dele se perdendo. A irmã falou, fiquei jubilosa. Eu também, irmã. Quando o Senhor me mostrou isso, eu também. O Senhor é quem nos guarda. Alô? Como é que tá o som aí, irmãos? Vocês podem me dar um retorno? Eu quero ler uma palavra para vocês também que está no livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Quero ler uma palavra para vocês que está no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma meditada aí um pouquinho sobre a oração. Glória a Deus. E levando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram os servidores aos cárceres para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão e, voltando-lhe, anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Num ato de milagre da parte de Deus, o Senhor tirou os servos da prisão, enviando um anjo. Eu fico pensando assim, irmão, sabe? Que esses homens, sabe? Eles eram homens, assim, de tamanha oração, de tamanha busca por Deus, sabe? Uma dependência de Deus, assim, que Deus, ele se constrangia, sabe? Com a oração dos irmãos. Ele se dispunha, assim, a estar sempre perto deles, sabe? E consolava eles através dos milagres, através das bênçãos. E é isso que nós precisamos buscar hoje, irmãos. Buscar essa intimidade com Deus, sabe? Eu quero ver os milagres de Deus acontecendo. Eu vejo aí as lives do irmão Moisés, sabe? O irmão Moisés sempre questionando, o irmão Moisés sempre batendo, né? Que a igreja de Cristo, ela tem que viver os milagres. Ela tem que vivenciar essas coisas maravilhosas que aconteceram na igreja, sabe? Eu me lembro que logo no começo da minha conversão, irmão, eu estava tão apaixonado, assim, pela palavra de Deus, e eu orava, assim, à noite, e me consagrava a Deus, e via as coisas acontecer, assim, tão maravilhosamente na minha vida, sabe? Contei um testemunho um dia para a irmã Maria Helena, eu vou contar para vocês,
que eu estava na firma trabalhando, na empresa onde eu trabalho, e aí a empresa tinha prometido uma viagem para nós, sabe? Para São Paulo. E eu fiquei empolgado, porque se a gente fosse viajar, eles teriam que me dar uma promoção para mim poder viajar. E eu comecei a perguntar assim para Deus: Senhor, quando é que vai ser essa viagem? Quando é que vai ser essa viagem? E baixei a minha cabeça assim, quando eu virei para o lado, estava escrito assim num armário, um armário de ferro. Estava escrito com a solda assim, sabe, em eletrodo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei que homem que trabalhou ali antes de mim, quem ele é, quem ele era, quanto tempo fazia que estava escrito ali. Mas ele escreveu aquilo ali, irmão, naquela chaparia daquele armário. E um dia Deus falou comigo através daquela escrita que ele escreveu ali com solda. Porque eu estava perguntando, questionando a Deus: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando é que eu vou viajar, Senhor? Eu orando, né? E Deus me responde através daquela escrita ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu entendi o seguinte, que eu não deveria mais, sabe, me perturbar, porque o Senhor era o meu caminho, Ele tinha a verdade para mim e Ele tinha a vida. Descansei meu coração. Passou um mês, eu fui demitido daquela empresa. Aí eu questionei Deus de novo: Senhor, o Senhor falou comigo lá, Senhor. E o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. De uma forma tão maravilhosa, o Senhor falou comigo. E agora o Senhor foi demitido. Passou-se 2 meses, uma empresa me chamou e disse: olha, senhor Júlio, nós contamos com você para trabalhar na nossa empresa, só que tem um porém. O senhor vai ter que viajar para São Paulo. Passou-se 3 meses e se cumpriu aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, através da oração. Então, meu conselho para a igreja é que não deixe de orar, viu? Ore, coloque na mão do Senhor, confie no Senhor, e o demais Ele fará. Esse é o poder da oração, igreja. A Bíblia diz também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ali, Paulo e Silas na prisão, em meio a tanta dificuldade, eles oravam e louvavam a Deus. Quando sobreveio um terremoto na prisão e foram soltos das algemas, daquele cárcere, em meio à oração e o louvor a Deus, aconteceu um milagre. Vou dar uma lida aqui. A irmã Carla ali disse que a única coisa que ela sabe é que está sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. A irmã Maria: Deus está guardando ao irmão Fabiano, que estava trabalhando lá de vigilante. O irmão Fabiano é uma benção. Que testemunho, irmão. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. O Senhor nos guarda de todo mal. Ele promete na sua palavra que Ele nos guarda de todo mal. Eu e a minha esposa aqui estamos servindo a Deus há 4 anos, irmão. Alguns irmãos aí sabem do nosso testemunho. Eu não acreditava em Deus, irmão, sabe? Da forma que nós cremos hoje, não. Eu acreditava que do nada nós não estamos aqui, né? Então, eu olhava para a criação e dizia: não, para aí, isso aqui é muito complexo para que tenha sido feito do nada. E um dia Deus entrou na minha vida. Não aceitei Jesus na igreja, sabe? Nem muitos irmãos, né, recebem um convite, vão na igreja, aceitam Jesus. E ali começa a servir a Deus, né? Eu aceitei Jesus, né, pelo rádio.
eu queria escutar uma música aí do mundo e comecei a trocar a estação do rádio e ali Deus falou comigo. O pregador dizia assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E aquilo começou a entrar no meu coração, sabe? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo, porque essa terra aí já está tomada de trevas. E o sal da terra, porque essa terra não tem mais gosto. Então você tem que andar diferente nessa terra. Deus é bom mesmo, irmã Maria Helena. Muito bom para nós. Eu só tenho a agradecer, irmão, a Deus. Agradecer a Deus aí, os meus irmãos aí que estão me ajudando, estão orando. O desejo do meu coração é poder um dia abraçar vocês tudo, irmão, sabe? Poder um dia me reunir com vocês, abraçar vocês e a gente poder orar junto. Já pensou que tremendo, né? Poder dobrar o joelho e orar junto, hein, Maria? Hein, irmã Maria? É poder dobrar o joelho, orar a Deus, um orar pelo outro, um interceder pelo outro. Sentir a presença de Deus junto. Se sentar para escutar os testemunhos um dos outros. Agradecer esse Deus que fez os céus e a terra. Irmã Jandira Silva, seja bem-vinda, irmã. A paz do Senhor. Eu creio, irmãos. Eu creio que um dia Deus vai dar para nós essa graça, sabe? De nós entrar nessa alegria, sabe? Já pensou um dia nós parar aí para conversar e aí daqui a pouco chegar o pastor Moabel e... Irmão, nós vamos começar agora um culto aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos cantar uns 3 hinos para Jesus aí. E aí vai começar o culto. Aí a gente bota a irmã Maria Helena a louvar a Deus, né? A irmã Carla. Aí eu até toco um violão aí, sabe? Para nós se alegrar junto. Aí a palavra vamos deixar o pastor Moabel, que daí não tem como competir, né? Não dá para competir com o pastor. Eu preguei agora. A Denise disse que crê, que logo estaremos juntos. Ah, é para comer um churrasco. Eu vou contar um testemunho da irmã Carla. Irmã Carla Campos. Nós estávamos aqui conversando assim por WhatsApp, por mensagem, a respeito, né, das lives do pastor Moabel, do culto que está preparando, né, para fazer e para nós participar. Tá, e aí nisso eu fui fazer minhas coisas, ela foi fazer as coisas dela. E nisso ela me manda uma mensagem dizendo assim: tu aprontou de novo, né? Tu aprontou de novo. E aí eu falei para ela assim: não, o que eu aprontei dessa vez? Ela teve preocupado, né? Para quem que tu andou ligando? Diz ela para mim, né? Eu não liguei para ninguém. E ela assim, e eu perguntei por quê, quem é que te ligou? Ela disse: o pastor Moabel me ligou para mim. Ela ficou muito feliz que o pastor ligou para ela. Eu falei assim: pois é, o pastor é um homem muito espiritual, porque a gente já recém estava falando sobre a live, enfim. E aí o pastor ligou para ela nunca tinha conversado com o pastor. E o pastor é assim mesmo, viu? Quanto menos esperar, ele liga para ti. Eu falei para ela assim que ele estava apacentando, estava cuidando das ovelhas, né? Então, você que tem o desejo de conhecer o pastor Moabel, fica esperando aí que logo ele te liga. Quanto menos esperar, ele te pega para conversar contigo. Não é assim, irmã Carla? A irmã Maria Helena está sempre conversando com ele.
Alguém tem mais uma pergunta para fazer aí? A irmã Maria Helena é uma parada. Quem é que não gosta dela? Quem é que não ri dela, né? Não, ri dela não. Quem é que não ri com ela, né? Pastor Moabel apareceu na minha vida, irmãos, no momento que eu estava em conflito comigo mesmo. Eu estava pensando que eu não tinha Deus na vida, que eu não tinha o Espírito Santo na vida, porque eu fazia muitas perguntas na igreja. Eu fazia muitas perguntas para os pastores e eles não sabiam me responder. E eu achava que eu estava errado, sabe? Eu perguntava sobre o mundo, sobre os gigantes na Bíblia, eu perguntava sobre a marca da besta, eu perguntava, sabe, muitas coisas e os pastores não sabiam me responder, sabe? E aí eu comecei a perguntar para Deus lá, Senhor, será que eu estou sendo rebelde? Será que eu estou em rebeldia com a igreja, com o teu servo, enfim? Eu perguntava sobre o dízimo, eu perguntava sobre a Santa Ceia, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, fazia muitas perguntas, e eles não me respondiam. E aí, como eu comecei a ler e comecei a conflitar com eles. Eu comecei a dizer, não, irmão, é assim, assim, assim. Aí eles diziam outra coisa, disse, não, mas a Bíblia diz assim. E aí um dia eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, se tu és comigo, Senhor, se tu tá vendo no meu coração, um coração sincero que está voltado a ti a aprender, Senhor, levanta alguém para me ensinar. Levanta alguém para me ensinar, sabe? E aí, um dia eu procurando um ensinador sobre o tema gigante na Bíblia, encontrei o pastor Moabel. E dali para cá eu vi, olha, quase todos os vídeos dele, sabe? E aí tinha um aplicativo no meu notebook que era o Skype. E eu digitei o nome ali, Moabel Pereira. E botei chamar. Mas botei assim, aleatório, sabe? Aleatório. E ele atendeu a chamada, sabe? E ele disse, quem é você? De onde tu é? Aí eu falei assim, eu sou o Júlio, assim, de Triunfo, Rio Grande do Sul. Eu tenho visto teus vídeos. E ele assim, ah, tá. Aí eu comecei a falar assim, ah, eu comprei a Bíblia dele que o senhor falou para mim comprar. Ele, que bom. Ele disse, rapaz, a Bíblia dele que é melhor Bíblia do mundo. Quem estuda dele que ele não perde para ninguém. E aí eu comecei a falar para ele sobre o gigante, sobre o mundo pré-adâmico. Ele perguntou assim, tá, mas como é que tu sabe, quanto tempo tu tem de crente, né, de cristão? Ele disse para mim. E eu falei assim, ah, faz 1 ano e meio que eu estou servindo a Deus. Ele, não pode. Ele disse, não, faz 1 ano e meio só. Faz 1 ano e meio. Ele disse, rapaz, tu sabe coisa que eu fui aprender depois de 30 anos de convertido que eu fui aprender. E eu falei assim, não, eu sei, mas eu não consigo falar sobre o assunto, pastor. Eu falei para ele, né? Ele, rapaz, tu tá manejando coisa, tu aprendeu coisa em 1 ano e meio que em 30 anos de estudo tu não vai conseguir manejar. E aí ele foi começando a tirar minhas dúvidas, sabe? Para mim foi uma benção. Eu vou dizer assim, se não fosse o pastor Moabel, Deus não tivesse levantado o pastor Moabel naquela época, eu acho que eu não estaria aqui agora, servindo a Deus, sabe? Porque ele foi uma benção na minha vida. Uma benção mesmo na minha vida. E aconselho os irmãos que comprem o material de estudo dele. Olha, a irmã está falando aqui, ó. Vou comprar a Bíblia dele. Compre, irmão. Compre a Bíblia dele. Compre também esse livro aqui, ó. Esse livro aqui foi o pastor Moabel que me indicou. Irmãos, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Perman. Esse livro aqui foi o pastor Moabel que me indicou.
Aqui tu vai conhecer as doutrinas da Bíblia, não da igreja, do ministério, do pastor, fulano de tal. Não. Aqui as doutrinas da Bíblia. Tu vai saber o que é o batismo no Espírito Santo. Tu vai saber o que é o dom de línguas. Tu vai saber o que é o batismo nas águas, se pode ser no rio, se pode ser no tanque. Tu vai saber o que é a Santa Ceia, o que é discernir o corpo e o sangue de Cristo. Tu vai saber o que é a Igreja de Cristo. A gente tem até um hangout nesse canal. Dá uma olhada no primeiro hangout aí. Estudo sobre esse livro aqui, ó. Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Material de estudo que o pastor Moabel passou para mim. Outro material de estudo também é a Pequena Enciclopédia Bíblica, de Orlando Boyer. Compre. Eu tenho um aqui. Esse aqui, vocês sabem, né? O pastor tem mostrado aí. Apocalipse explicado. Esse aqui, logo, logo, a gente vai conseguir pegar ele mais fácil. A gente vai conseguir comprar ele mais fácil. O pastor vai estar colocando aí para venda aí num site brasileiro. Porque no site aí, a Amazon está muito caro. Compre, irmão. Se puder comprar, compre. Eu não estou achando agora a enciclopédia. Eu ia mostrar para vocês. E aí ele começou a me indicar, irmão, os livros. Começou a me indicar a forma que eu deveria olhar para a palavra de Deus, sabe? Evitar alguns pregadores aí, principalmente os pregadores brasileiros, irmão, sabe? Infelizmente, esses homens dos Gideões, sabe? Como eu gostava no começo, sabe? Do Marco Feliciano. Não tenho nada contra ele, sabe? Mas eu olhava assim, não, eu quero ser igual ao Marco Feliciano. Misericórdia, sabe? Eu tenho que ser o Júlio, sabe? Você tem que ser você. E cheio de Deus. E eu olhava assim, aqueles homens assim, não, um dia eu quero pregar lá, sabe? Não, eu tenho que pregar aqui na volta da minha casa, sabe? Eu tenho que fazer um vídeo, assim, participar com os irmãos, eu tenho que pregar a palavra de Deus, não por causa de status. E eu achava que aquilo ali era ser crente. Eu achava, Maria Helena, eu achava. Elcio de Assis, né? Inúmeros outros aí, pregadores famosos, eu achava que era isso aí que era ser crente, sabe? Mas eu aprendi que não é assim, irmãos. Eu aprendi que não é assim. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem, né, material de estudo DEIC, a gente tem livros, né, muito bons, muito bons. A gente tem aí o grupo da amizade para aprender junto, tem o pastor Moabel, tem o irmão Moisés, sabe? Tem a irmã Maria Helena aí que tem direcionado esse grupo. E nós temos uns aos outros e principalmente nós temos Deus, irmão. Esse Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus maravilhoso. Quero estudar a palavra de Deus, pois eu também admirava esses pregadores. Hoje troquei todos por pastor Moabel. Pois é, irmão. A irmã conhece o Elcio de Assis pessoalmente. Pois é, eu gostava da mensagem dele, principalmente uma mensagem que ele pregou sobre o Vale de Ossos Secos. E até escutaria de novo aquela mensagem, mas não quero ser mais como ele é, sabe? Aonde ele vive, enfim, não quero mais como ele, aquilo ali. Irmã Carla Campos, o irmão... Mas claro que eu vou pregar, irmão. Se Jesus me ajudar, eu vou. Vai ser uma benção. Se Jesus me ajudar, eu vou. Glória a Deus, irmã Maria. Olha, irmãos, a gente está aí para ajudar uns aos outros. E eu peguei aquilo que Jesus disse para Pedro, viu? Tu, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. E eu estou pedindo para Jesus, me converte, Senhor, para mim poder ajudar meus irmãos.
que todos nós precisamos se converter em alguma parte, viu? Sempre tem um cantinho ali que, sabe, precisa de uma limpeza da parte do Senhor. Uma vez falaram para o pastor Mabel, vai te converter, pastor. Tu precisa te converter. E ele disse, glória a Deus. Ainda bem que tem alguém para me lembrar sempre que eu preciso me converter. Vai que eu me esqueço, né? Vai que eu me esqueço aí e não queira mais me converter e quero ficar do mesmo jeito para sempre. Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento, igreja. Até aquele dia glorioso, dia da vinda do Senhor. Ele vai arrebatar a sua igreja. Foi comparada com Alice Maciel, segundo o pastor, por eu ter uma voz parecida. Vou procurar depois, irmão. Eu não conheço essa cantora. Como eu disse, eu sou recém-convertido, né? Então, girando no manto, irmão, daí não dá, né? Não, girando, não. Já pensou? Girando no manto, irmão. Rita lá para trás. Tinha uma pregadora aqui que falava assim, ó. Bará, 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 xerê, berê, berê. Já pensou? Bará, 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 xerê, berê, berê. Ah, aquilo ali ficou marcado para mim no começo da minha conversão. E ela estava girando no manto, né? Fazer o quê? Mais alguma pergunta, irmão? Já estamos passando de 1 hora. Ele dar terra. Viviane. Ah, foi pelo pastor da sua igreja. Depois eu vou ver quem é, então, irmão, aquela cantora ali. Pois é, irmã Maria Helena, nós temos mais uma cantora aí, ó. Pro culto ao vivo, né? Michel Teló Gospel. Aí não dá, né, mano? Aí fica ruim. Ah, entendi. É por causa é por causa da língua da irmã lá, né? Bará, bará, xerê, berê, berê. Pois é, a gente teve que ouvir. Era bem na época mesmo da fama desse cara aí. Eu acho que foi por isso. A irmã matou a charada. Eu não entendi ali a pergunta da irmã Viviane. Ele dar terra. Pode me esclarecer ali, irmã, a pergunta? Se vocês escutar um barulho muito alto aí, é porque eu moro bem perto aqui da rua, e aí fica passando carro aqui na frente, caminhão, e ainda tem um redutor de velocidade bem na frente da minha casa ainda para ajudar. Então, se você vê um barulho e parece um terremoto, não é o arrebatamento da igreja, viu? É simplesmente um caminhão passando. Tá bom? A irmã Viviane não quis esclarecer. E rodar no manto. Não, irmã, aí não dá, né? Ah, irmã, eu sou orador de monte. Ontem mesmo eu estava no monte orando. E eu não sou, sabe, não sou a favor, sabe, de que as pessoas façam aquelas lives, oração no monte, enfim, sabe? Eu acho que a oração no monte é uma coisa mais reservada, sabe?
E tu pode ter certeza, sabe, que tu sair do teu conforto para ir orar no monte, enfim, tem um, sabe, um algo a mais. Eu sinto isso, sabe? Gosto de orar no monte. O ano passado a gente fez uma campanha de 21 sexta-feiras, né, no monte. E teve alguns dias no meio da semana que a gente chegava a emendar, sabe, direto. 21 sexta-feira e foi benção, sabe? Foi benção. Foi um momento assim que Deus estava me dando bastante mensagem para me pregar e bastante libertação também, sabe? Isso foi uma coisa que eu nem pedi para Deus, sabe? Eu ficava bastante preocupado com isso, porque o mundo espiritual é real, assim como tem as bênçãos, tem os demônios também que lutam, né, contra nós. E eu entendi que aquela campanha foi Deus que colocou no meu coração, porque ele ia precisar de mim, né, nessa área aí de libertação. E ali foi um momento ali que eu juntei bastante azeite, né, que nem diz o pentecostal, para poder lutar contra as potestades dos infernos, porque a oração no monte é importante, mano. Aconselho, mas tem que cuidar com quem tu vai e aonde tu vai, sabe? Porque as coisas têm que ser feitas com cautela. A irmã Carla perguntou sobre as línguas estranhas. Tem um vídeo do pastor Moabel que fala sobre as línguas estranhas, que é uma sentença, né? É uma língua. Então, dá uma olhada lá que está bem mais explicado, né? Podríamos fazer até uma live, uma hora, sobre esse assunto. Aí a gente vai explicar melhor. A irmã pensou que tinha sido a Denise. Por causa do barulho, lavando a louça. Eu tinha quebrado tudo os pratos. A irmã Maria Vitória. As pessoas falam tanto sobre os montes. Irmã, a gente está sempre orando, mas eu vou botar o nome da irmã. Vou botar o nome da irmã lá na oração, pode ter certeza. A oração do monte, irmãos, particularmente, eu gosto bastante e eu tenho bastante experiência, sabe? Eu tive algumas experiências muito gratificantes no monte, sabe? Eu alcancei muitas bênçãos orando no monte e eu creio sim, irmão, que a oração no monte, ela não que ela seja mais eficaz, mas ela é mais gratificante, sabe? Não tem nada contra as pessoas que só oram em casa, enfim, mas se tu puder ir orar no monte, vai, mano. Vá orar no monte, junte uns irmãos de oração, sabe? E vá, assim, num lugar onde você já ouça falar bem do lugar, vá com pessoas de oração, não vai para meninice, sabe? Vai para orar a Deus, né? Para entregar para Jesus a tua oração, o teu louvor, com carinho. Leve a sério as coisas de Deus, sabe? Não faz por meninice, sabe? Mas é lindo a oração no monte, quando Jesus, o Espírito Santo nos toca, é muito lindo. A irmã também gosta de orar no monte, irmã Carla? Quer ver o Salmo não, o Mateus 5. Mateus 5, eu gosto de pregar muito sobre o monte das bem-aventuranças. O monte das bem-aventuranças. O pastor Mabel vai falar com os irmãos, minha vida cristã está diferente. É verdade. Não é só a tua vida que está diferente depois de ouvir o pastor Moabel, viu? O pastor Moabel no canal dele já tem 100 mil inscritos, glória a Deus, e 14 milhões de visualização. Então pode ter certeza que não é só a vida da irmã, nem somente a minha vida, mas inúmeras pessoas estão com a vida transformada depois que Deus começou a usar o pastor Moabel aí na YouTube, né, nesse canal.
que serve de bênção para nós. Capítulo 5 de Mateus diz assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus usava a acústica, né, do monte para poder falar para um grande número de pessoas, sabe? E tu pode ver que Jesus ele estava sempre no monte, né? No Monte das Oliveiras. Fala-se sobre o Monte da Transfiguração. Jesus até crucificado, né, no monte, né? Foi. Então, se puder ir orar no monte, vai, irmão. Vai que é benção. A irmã falou uma atmosfera espiritual. Como se santificar, irmã? Primeira coisa que eu entendo por santificação, tá aqui, ó. A palavra de Deus. Santificação não é veste, eu já vou adiantar. Veste é um cumprimento, sabe? Primeira coisa da santificação é a palavra de Deus. Temor a Deus, sabe? As coisas de Deus, referente a Deus. Mas uma hora nós vamos falar, assim, sobre a doutrina da santificação. Tem tanta coisa maravilhosa na palavra de Deus, irmão. A doutrina da santificação, a doutrina da regeneração, a doutrina do paraíso, a doutrina do inferno. Na Bíblia fala sobre o Natal, fala sobre o nascimento de Jesus, mas não da forma do Natal, né, que nós conhecemos hoje aí, né? Sabe o que é o Natal, irmão? Eu vou dizer assim, ó. Eu não sou contra as pessoas que enfeitam suas arvorezinhas, botam suas luzinhas, enfim. Isso aí, ninguém vai para o inferno por isso. Tá? Só que a figura do Natal, na pessoa do Papai Noel, ele traz uma confusão para as crianças. Por quê? Vou falar o meu entendimento, tá? Por exemplo, as crianças são ensinadas que o Papai Noel traz presente, enfim, né? Todos nós sabemos sobre isso. E ele é vinculado à data de nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. E, na verdade, nós não sabemos a data certa, né? Mas é colocado como se fosse dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. E, com isso, o dia de Natal, o dia de ganhar presente. Aí, quando a criança descobre que Papai Noel não existe, que Natal, na verdade, não é relevante, ela assimila na sua cabecinha que Jesus também não existe. Tá entendendo? Então, se Papai Noel não existe, então Jesus também não é real. O nascimento de Jesus é um folclore, somente um mito. E assim também é na Páscoa, viu? A criança é ensinada sobre o coelhinho da Páscoa, que bota ovo, enfim. Mas ela não sabe o significado da Páscoa mesmo, dos judeus, né? A festa da Páscoa. E que foi na Páscoa dos judeus que Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Tá entendendo? Então é perigoso ensinar as crianças. Deve-se ensinar o seguinte: o Papai do Céu é que te alcança o presente. Pede ao Papai do Céu em oração que ele vai te alcançar o presente. Mas assim como muitas denominações dizem, se tu botar uma árvore de Natal em casa, tu vai para o inferno. Se tu botar uma luzinha de Natal, tu vai para o inferno. Não, irmão. E outra coisa, no dia de Natal, na data de Natal, até se fala assim, o Espírito de Natal está no ar. Não é o Espírito de Natal. É o Espírito Santo de Deus. Está mais exteriorizado, sabe? Tem mais calor humano. Assim como existe o Dia de Ação de Graças, né, nos Estados Unidos, sabe? Tá mais... As pessoas estão mais próximas. Sabe? E até por permissão de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Então, pelo menos ali no Natal, as pessoas se chegam um pouco mais. Sabe? Os milagres acontecem, sabe? Quando há mais amor.
mais carinho, mais ternura. O infeliz do Papai Noel nunca foi na minha casa. Ah, na minha também não, meu. Ah, como eu xinguei esse homem. Se ele soubesse o quanto eu xinguei ele. Papai Noel. Foi agora, semana passada, nós somos participantes de um projeto, o projeto Dividir o Pão. Esse projeto visa ajudar as crianças carentes, enfim, né? Eu sou vice-presidente desse projeto. E junto com o irmão Jéssica, o presidente, mais alguns irmãos. E a gente tem ajudado as crianças, enfim. E aí as crianças mandam cartinha para nós, sabe? E aí, esse dia veio uma cartinha assim, escrita assim, olha só, irmão. Querido Papai do Céu, eu gostaria nesse Natal de ganhar uma caixa de leite. Ganhar uma caixa de leite foi o pedido de uma criança para o Natal. Isso foi agora no final de outubro. Como é que nós vamos deixar uma criança esperando uma caixa de leite até o Natal, irmão? Eu vou contar com o Papai Noel, que só vem dia 25 de dezembro, entre aspas. Não, né, irmão? Então, quando eu olho para esse tipo de coisa, eu já ensino. Irmãos, é o Papai do Céu. Crianças, é o Papai do Céu que vai te alcançar o presente, a bênção. Porque senão depois a criança cresce, se frustra porque Papai Noel não existe e assimila, né, na sua cabecinha que Jesus também não existe. Amém, irmãos? Irmãos, já estamos passando de 1 hora. Foi um prazer falar com todos vocês. O meu coração ele está muito alegre de poder ter tido essa oportunidade de falar com vocês todos. E quero estar orando com vocês aqui, me despedindo. E peço oração pela minha vida, meu ministério, pela vida da minha família, pelo projeto de Dividir o Pão, que logo eu vou estar divulgando melhor para todos saberem como é que funciona o projeto de Dividir o Pão. E vou estar orando por vocês em casa e também no monte. E logo a gente vai estar fazendo outra live aí. Amém, irmã Maria. Deus abençoe a sua vida também. Vamos orar, igreja? Vou estar me despedindo então de vocês com uma oração. Altíssimo Deus, soberano Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós agradecemos, Pai, por poder orar, por saber, Senhor, hoje orar, porque o teu Espírito Santo intercede por nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso sentar, o nosso levantar, para que a gente possa, Senhor, cumprir a chamada de Deus em nossas vidas. Ajuda nós, Senhor, a poder mostrar o amor, o carinho através das tuas escrituras, Senhor. Guarda a vida do pastor Moabel, guarda a vida dos irmãos do grupo da amizade, Senhor. Nos guia, Senhor, para que a gente possa fazer a tua obra. Deus amado, Deus bondoso, nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, Deus, para que a gente possa, Senhor, naquele dia, Senhor, estar contigo na eternidade. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, viu? Fique na paz do Senhor. Glória a Jesus.